E aí, galerinha, questão 145 aí na tela para vocês. Enem 2022, lembrando, caderno cinza. Não deixe aí de deixar o seu like aí, caso, claro, tu tenhas gostado desta resolução, tá bem? Qualquer dúvida, também é só postar um comentário que eu responderei, tá bom? Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem o formato, vou sublinhar aqui para vocês, ó, cilíndrico, com a medida, opa, deixa retinho aqui, com a medida do raio da base igual a 4 centímetros e a altura 50 centímetros. Ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas. Olha só que interessante, né? O assunto de esferas, né? Geometria espacial, sólido, esfera, ele não é tão comum na prova do Enem, tá? Fazia algum tempinho que não vinha aparecendo. E só nessa prova do Enem de 2022, essa já é a segunda questão que eu resolvo envolvendo esfera, tá? O diâmetro é 1 centímetro, então é importante lembrar, né, que se o diâmetro é 1, o raio é metade, meio, tá? A serem utilizados para confeccionar rolamentos, tá? Então, tu tem uma peça, formato cilíndrico, tu derrete esse metal e constrói uma esfera. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorra perda de material durante o processo de derretimento. Tu não vai perder nada. Quantas dessas esferas, aí vem o comando, poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Bom, tu tem o volume de um cilindro, né? Tu tem um cilindro, tu derrete esse volume, esse metal e confecciona esferas. Quantas esferas eu vou conseguir confeccionar com esse cilindro? Basicamente é fazer o quê? Calcula o volume do cilindro, que é o volume total de metal, calcula o volume de uma esfera, tá? E divide o volume do cilindro pelo volume da esfera. Vai te dar a quantidade de esferas que tu consegues fazer com o volume desse cilindro. Bom, então basicamente o que tu precisa lembrar? Duas fórmulas, né? Como é que eu calculo o volume de cilindro, tá? Para quem não lembra, volume de cilindro é a área da base, a base é circular, então é a área de círculo, πr ao quadrado, vezes a altura dele. Então, já vou calcular aqui, ó, o volume do cilindro vai ser igual. Não comentou nada sobre o π, não precisa substituir o π, deixa indicado, se necessário lá no final, tu faz uma substituição. Mas como eu vou dividir o volume do cilindro pelo volume da esfera, e se tu lembras que os dois volumes envolvem o valor do número π, então tu vai ter π dividido em cima e π dividido embaixo. Eles vão se cancelar, tá? Então vamos deixar o π indicado. O raio, lembra aqui, ó, ele comenta aqui, o sublinho, ó, do cilindro, ó, 4 centímetros, 4 ao quadrado, então vai dar 16, vezes a altura que é 50. Isso aqui está tudo em centímetros, então eu vou achar esse volume em centímetros cúbicos. 50 vezes 16, aquela malandragem, né? Tu multiplica o 16 por 5, tá? Depois é só acrescentar o zero. 5 vezes 6 é 30, vão 3. 5 vezes 1, 5, mais 3 dá 8, tá? Como era 50, é só colocar o zerinho no final. 800 centímetros cúbicos, perfeito? Agora, volume de esfera. Para quem não lembra, vamos lá. Relembrar aí. Volume de esfera é 4 vezes o π vezes o raio ao cubo sobre 3. O raio, né, cuidado, ó, ele fala aqui que o diâmetro é 1 centímetro. Então, o raio dessa esfera é a metade, ou seja, é meio. Tá? Vou arrumar aqui que ficou bagunçado. Ó. O raio é a metade, então é meio centímetro. Um meio. Eu poderia botar 0,5? Poderia. Mas aí, o que eu sempre penso, né? Eu vou pegar esse raio, vou elevar ao cubo, e isso aqui já está com fração, então eu sempre deixo em fração, tá? Raramente eu trabalhar com valor em decimal, tá bom? Fica mais fácil as simplificações. Então, o volume da esfera vai ficar o seguinte, galera. 4 vezes o π vezes o raio, que é meio, né? 1 meio, ao cubo, sobre 3. Agora pensa comigo. Eu vou ter uma fração em cima, eu vou dividir por 3. Então, se eu vou dividir algo por 3, é a mesma coisa que eu multiplicar no final por 1/3. Para que eu vou botar tudo sobre 3? Vai ficar fração sobre fração, aí vou ter que usar aquela propriedadezinha, né, da divisão de frações, né, conserva de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso de 3 é 1/3, então eu multiplico já por 1/3 no final. Dividir por 2 é a mesma coisa que tu multiplicar por 1 meio. Dividir por 3 é a mesma coisa que tu multiplicar essa conta por 1/3.
tá? Vai por mim, vai deixar as coisas muito mais fáceis, tá? Volume, então, da minha esfera vai ficar o seguinte. Há uma fração elevada ao cubo, né? Tu eleva o numerador e o denominador. Então, vai ficar 4 vezes o π. 1 meio ao cubo. 1 ao cubo é 1. 2 ao cubo é 8. Então, isso aqui é 1/8 vezes 1/3. Agora, aquela simplificaçãozinha marota, ó. 4 multiplicando em cima, 8 multiplicando embaixo. Divide 12 por 4, vai dar 1 e vai dar 2. Multiplicação de frações é em linha. Então, é o de cima vezes o de cima. Π vezes 1 vai dar π. E o de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 3, 6. Π sextos centímetros cúbicos. Como eu quero o número de esferas, é só dividir o volume do cilindro, que é o volume total de metal, pelo volume de uma esfera. Isso vai me dar a quantidade de esferas que eu consigo fazer com o volume desse cilindro. Então, eu tenho que dividir o 800... Aqui eu esqueci de colocar o π, tá, galera? Ó, eu vou até apagar aqui, ó. É 800 π, tá? Na hora da escrita ali, ó, eu comi o π aqui, ó. 800 π centímetros cúbicos, tá? Então, o volume do cilindro, 800 π centímetros cúbicos, dividido por π sextos. Tá? Aí, divisão de frações, mantenha de cima, tá? E multiplica pelo inverso da de baixo. Olha aqui o que eu falei, ó. O π está multiplicando em cima e o mesmo número π está multiplicando embaixo. Vai cancelar. Então, ficou 800 vezes 6. Aí, de novo, termina em zero, só fazer 6 vezes 8, que é 48, e devolve os zeros. Vai dar 4.800, letra D. Curtiu? Até a próxima resolução.